Bom, estamos com o segundo bloco do Debates Grenal, sempre em alto nível, aqui na JPTV, com o Kevin Weisman e também o Rogério dos Santos, dois expressivos e expoentes torcedores da dupla Grenal, começando agora a falar sobre o Anderson, nova contratação do Inter, nem tão nova, uma semana já que se fala sobre isso, o Anderson já está em Porto Alegre treinando desde o último final de semana. Rogério, qual é a tua expectativa em relação ao Anderson? Depois eu vou perguntar para o Kevin, que ele conhece muito bem, porque o Anderson é um dos ícones, inclusive a foto do Anderson está lá, não sei se na arena ou no Olímpico, onde é que Na arena. Na entrada no campo tem um quadro pintado onde tem os principais conquistas, os principais ídolos, e o Anderson aparece lá. Querem tirar. Não concordo. Querem tirar? Falaram em tirar, mas o Romildo Bolsonaro já disse que isso não vai acontecer. Um absurdo, seria um absurdo, eu não concordo. Vai tirar. Bom, Rogério, e aí? Anderson Show. Show. Que os gremistas chamaram. Anderson Show. Tu acha que emplaca no Inter? Assim, olha, na realidade, futebol ele tem. Eu não gosto muito do jeito dele, assim, mas é uma pessoa que está mais centrada, que é voltar para o futebol. O que ele sofreu uma lesão, né? Ele teve um fortalecimento, né? Sempre quando pega um jogador brasileiro para a Europa novo, quer dar massa muscular. E isso às vezes detona joelho, tornozelo. E ele teve 2 cirurgias muito fortes no joelho e ele perdeu. Quando ele chegou na temporada, ele foi destaque 2 ou 3 temporadas do Tanto foi chamado para a seleção, né? Como cabeça de área, né? Exatamente. Que não era a função dele. E é um cara que tem muita habilidade, bate muito bem, principalmente perna esquerda. Né? Ele tem uma habilidade muito forte, ele faz uma leitura muito rápida de jogo, deixa o cara pifado. É um cara que jogar 80% que ele jogava, ele vai entrar como uma luva no Inter. Certo. E tu, Kevin, como é que tu vê essa contratação do Colorado? O Anderson, acho que teve algum início de negociação no final do ano passado, eu li alguma coisa já no final do ano passado, antes de se ter a ideia de que ele viria para o Inter. Te motivou, né? De ele vir. Sim, eu confesso que gostaria de ter o Anderson no Grêmio, eu acho que seria uma ótima contratação para o Grêmio. Mas eu traria ele e concordaria em trazer ele para o Grêmio, mas não nos patamares que foi trazido, com um contrato longo, com um salário alto. Aí eu acho um risco muito forte, principalmente dentro da realidade do Grêmio, que está precisando diminuir custos e, se trouxer alguma coisa com mais valor, que seja com um pouco mais de garantia de retorno, coisa que garantia de retorno de futebol é meio complicado, né? Mas tu tem alguns indícios claros do que pode dar certo ou não. O Anderson do Grêmio é um baita jogador de futebol, sempre gostei do Anderson. Ele jogou pouco no Grêmio, jogou pouco tempo no Grêmio, mas saiu ainda muito guri aqui do Grêmio, por necessidade de que o Grêmio teve que vender. E acho um baita jogador. Só que os últimos anos dele não têm dado boas esperanças para quem contrata. Não sei, é muito difícil dizer como é que vai ser isso no Internacional, só o tempo dirá. Eu acho arriscado um contrato de 4 anos com os valores que estão mencionados na mídia. Eu pessoalmente acho complicado. Mas na realidade não tem como trazer um jogador fora menos de 4 anos, senão vai acontecer que nem jogador do Grêmio, o Felipe, aquele meio de campo, que eles fazem contrato mesmo, mas assim que eles tiverem uma proposta melhor, eles podem sair. Então isso é um problema. Então fica elas por elas. Né? E o Anderson está vindo nesse valor porque o Inter comprou alguma parte, né? O Inter e um grupo pegou, né? E a responsabilidade. Mas tem uma questão de risco. Né? Se o Anderson não dá certo, alguma coisa de lesão, tem algumas coisas que o Inter esse tempo estava até escutando. Mas não foi externado isso, né? Não, é que na realidade o que faz? Né? Os contratos têm algumas coisas, né, que ambas as partes pedem alguma coisa. Com garantia, né? É que nem o centroavante do Grêmio lá, o Barcos? Que eles estão tentando. O Kleber Gladiador. Ninguém sabia na época que ele tinha preferência para treinar, que ele não podia treinar separado, que tem que ter tantas coisas, o salário dele tem que subir de tanto a tanto, né, de contrato longo, senão o Grêmio não ia trazer. Né, a torcida, Kleber quando veio, encheu o aeroporto. É isso que funciona. Tu quer trazer um jogador bom, com experiência, tem que pagar esse custo.
Certo. E tu acha que é um risco esse contrato que o Inter fez? Olha, eu acho que está dentro do mercado, assim, né? As questões do mercado. Daí tu vai pelo menos pro William, que era o cara que eu mais conectava do Inter, olha o contrato que ele fez pelo Cruzeiro. Ele fez Qual é o contrato? O contrato também, é 4 4 anos também. Fazendo uma série de coisas, as luvas dele é muito grande, por isso que ele está feliz. Interessante que nessa contratação do Anderson a gente não ouviu falar do Sonda, né? A gente ouviu falar na contratação do Martin Luque e do Sonda, no De Arrascaeta, que acabou não vindo, que o Sonda iria bancar. No Anderson, afinal, o Sonda tem participação? É que na realidade os empresários estão, por causa da FIFA, tá botando uma coisa, os empresários estão agindo com laranja. Né? Olha, note, os próprios jogadores que vieram, do Grêmio, o meio de campo ali que está para ser dispensado. Douglas. O Douglas assinou com um time lá do México que ele nem jogou, porque o empresário passou para ele. Tem vários clubes laranjas, né? Porque agora a FIFA estabeleceu que não pode ter jogador mais na mão. Então, os empresários possivelmente sondam ou botou um grupo de investimento, porque isso aí é grupo de investimento que traz um cara assim. Claro. Né? Não tem como trazer. A maioria dos jogadores são para o grupo de investimento. Tanto nas categorias de base, a gente viu a Taça São Paulo, né? Tu via um destaque, daí tu ia falar com um menino lá, não, esse pertence a tal grupo de empresários, não sei o que, né? Então é esse que está virado futebol. Bem, a gente tem uma situação interessante aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem um jogador, o Kleber Gladiador, que está encostado lá no Grêmio, treinando, acho que está treinando separado, né? Essa situação do Kleber é interessante, estava jogando no Vasco ou Palmeiras? Estava no Vasco, né? E agora está encostado. Um jogador de potencial. Tu acha que é possível fazer com que o Kleber volte a jogar no Grêmio? Não, com o Filipão ele não vai jogar. Ele já tem problemas com o Filipão anteriores, lá do tempo do Palmeiras, se eu não me engano. E o Filipão, embora diga que não é por isso e tal, o Filipão não vai botar ele a jogar, não. Não acho que ele é solução pro time do Grêmio. Acho que quando ele veio, eu fui um dos que não enchi aeroporto, nunca fui disso, mas concordei com a vinda do Kleber. Mas era uma época que, alguns anos atrás, a gente não olhava, eu como torcedor não olhava com tanto discernimento esses contratos malucos que eles fazem, né? Então, se tu pensar bem, eu disse, legal, Kleber, Gladiador, entrei na onda, né? Achei bacana. Hoje, olhando mais tranquilamente, até com o resultado não negativo, dá para ver que o Kleber não foi um bom investimento, se tornou um mau investimento, né? E acho que no time do Grêmio hoje ele esconderia um potencial nesse garoto Everton, de repente, que está surgindo. Acho que tem que apostar nele. Então, não sei se vai ser solução, mas eu acho que eu tenho muito mais esperança nesses garotos do que no próprio Kleber. O Kleber teria vaga no Inter? Não. É que o Kleber eu acho que não quer mais jogar futebol. Quer só receber? Ele tá. Porque os jogadores fizeram um contrato bom. Ele pegou o auge do Palmeiras, ele ganhou muito dinheiro no futebol. Mas ele não tá, ele tá assim, ele só tá com um advogado para fazer cumprir, que o Grêmio tem que pagar tal coisa, fazer isso. Isso é coisa. Mas assim, eu queria até aproveitar também e fazer um questionamento, Kevin. Eu quero ir? Não é provocação, mas assim, o Filipão também tá nesse negócio. Porque o Filipão tá recebendo uma proposta da seleção peruana, né? Recebeu de um time do Japão, né? E tem uma proposta da China que está para chegar aí, o Filipão. Então, até eu estava escutando as rádios de Porto Alegre, né, de esporte, e estava falando assim, até um disse assim, não, o Filipão, quando chegou nas primeiras entrevistas, ele disse, não, eu vim para ficar, para estender, que não sei o que. Agora ele já deu aquele negócio, se não estão gostando de mim, pode mandar embora, não vou cobrar nada, já está preparando. E também disse assim, pode me mandar embora e também quando eu quiser ir, eu pego minhas coisas e vou embora. Certo. Realmente, o Filipão hoje é o cara que foi destinado no Grêmio a ganhar bem e gerenciar a mudança. Isso é o que eu vejo na política do Bolzan. Se o Filipão ceder às tentações que estão chegando, vai dar um baque forte, sem dúvida, Rogério. Eu não sei como o presidente vai se comportar. Por quê? Porque ele tem no Filipão
a experiência do Filipão em garimpar, montar um time com peças desconhecidas. E ele fez isso muitas vezes já. Nos últimos anos ele não estava muito bem com isso, mas ele sabe fazer isso. Agora, é um treinador que tem um currículo extremamente grande, vasto de conquistas, e é de se esperar que o assédio seja forte, né? Então, no primeiro momento, e ele com daquela forma delicada de ser, né, que né, não tem papas na língua, ele manda dizer, olha, a primeira vaia que me der, eu vou dizer, nossa, estou indo embora, vocês não me querem. Ele está num ponto de chantagear, entre aspas, o clube, não tem como, porque o clube elegeu ele como o profissional que vai ter tem a remuneração e tem a responsabilidade de montar um time do nada, bem dizer. Né? Em relação à saída do Barcos, né, que é interessante, né, o Marcelo Moreno teve um destaque tão grande no Campeonato Brasileiro, né, foi campeão brasileiro, e quem teve a proposta foi o Barcos, né, que não foi muito bem em 2014. Né? Eu acho que isso é uma questão também de empresário, não sei como é visto, eu não conheço muito esse âmbito dos empresários, a gente ouve falar, até o Birita conhece melhor que eu, ele teve um pouco mais envolvido nesse tipo de meio, mas a gente vê que, eu gosto do Moreno, acho um baita centroavante, e o Barcos, eu acho que os dois eram equivalentes, né? Só que o Barcos me parece um cara mais tranquilo, não é tão sujeito a polêmicas. O Moreno chutou o balde, já disse que não vinha pro Grêmio de jeito nenhum, agora está feliz no Grêmio. Aí o pai dele vai lá e fala um monte de coisa. Então esse tipo de coisa não sei se é bem visto em times, às vezes, do exterior que querem contratar. Fora isso, acho que tem a influência dos empresários, né? Os empresários devem conseguir. E ele já jogou lá na China, né? É que os empresários que colocam os jogadores, né? Eles levam a fita, e Barcos tem nome, né? Ele foi da seleção argentina, né? No Palmeiras ele foi muito bem, ele já jogou na Europa, já jogou na China, tem todas essas coisas. Então muitas vezes até que nem negócio de menino, né? E mesmo que eles fazem, tu pega um cara que é meia boca, né? Ele se transforma num baita craque, né? Editando as fitas, daí daqui a pouco tu vai ver, não é tudo aquilo. Mas, né, essa questão empresarial é a questão do dinheiro. Falo do Filipão, porque o Filipão, por exemplo, além de ser campeão do mundo pelo Brasil, ele na Europa tem uma baita carreira com Portugal. Né? Sim. Né? Inclusive eu tenho amigos que moram em Portugal, dizem assim, olha cara, um amigo chegou há pouco e disse, olha, quem é rei aqui é o Filipão. Fala brasileiro, Felipe, como tá, que não sei o quê, porque a seleção portuguesa, desde o Eusébio, né? Então, Cristiano Ronaldo, foi o Filipão que fez, Deco, enfim, o Filipão montou uma... Filipão se tornou um divisor de águas, né? Exatamente, então tem essas coisas. Mas esse negócio de futebol é isso, né? O bom, às vezes, né, cai pro cara que tem empresário mais forte. Em relação à seleção brasileira sub-20 que está disputando o Sul-Americana, vocês estão assistindo os jogos? O que estão achando? Não tive oportunidade de assistir ainda, eu só li as matérias, né? li o que estava acontecendo, vi que perdeu o jogo para a Argentina, né? 2-0. O Yuri Mamute estava fora, estava suspenso, né? E eu acho que o outro jogador do Grêmio, desculpa, me fugiu o nome do centro médio do Grêmio que estava também acho que estava fora do jogo nesse jogo, né? Então... Que deve ser... e até assim, eu acompanho até porque eu tenho sobrinho na seleção. Ele até não era para ele estar na seleção por causa da idade, ele é muito novo, o Eduardo, foi zagueiro. É um zagueiro truculento, forte. É zagueiro titular? Ele estava titular, foi para reserva, né? Mas jogou contra a Argentina. Entrou no segundo tempo que o zagueiro se machucou. O Eduardo joga no Inter, Eduardo Baumann. Um negão muito forte, é muito truculento, não negocia, né? Mas eu tenho acompanhado até por causa disso. Mas vejo, né, aquelas coisas assim, por exemplo, o Yuri Mamute, esse próprio volante do Grêmio, que eu disse que os dois são muito bons de bola. Por exemplo, o volante do Grêmio é titular no Grêmio profissional fácil. E o Mamute também é um guri que, até por meu filho ter jogado contra ele e ser amigo, eu sempre disse que o Mamute é craque se botar ele na posição dele, porque ele é muito forte, tem muita força física, não sabe jogar de costa para zagueiro. Na seleção ele está terminando. Né? O Roger Flores, que comenta
comenta o jogo, não sei se vocês... Não tem mesmo. Eu não consigo. Só elogia, né? Diz assim, não, tem que botar o Yuri, eles chamam sempre ele de Yuri. O Yuri é coisa porque ele está modificando, ele está ficando mais experiente, não está tentando decidir só ele deixou o centroavante aquele no outro jogo umas 3 vezes pifado, ele, goleiro, o cara não fazia o gol, sabe? Então sabe, já tem posicionamento. Eu acho que faltou muita gente, né? Acho que o Galo fez algumas opções, esse volante do Grêmio para mim joga muita bola. Muito bom. Muito bem. Esse foi mais um programa Debate Grenal aqui na JPTV. Os nossos convidados sempre. Kevin, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Na semana que vem estaremos de novo aqui. Rogério, valeu, brigadão. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até a próxima, então, pessoal, com mais um Debate Grenal, sempre em alto nível na JPTV.